Bom dia, boa tarde, boa noite, meus confeiteiros. Esse vídeo é um guia 100% completo para você saber qual que é o melhor forno para você comprar, de acordo com a sua operação, de acordo com a sua realidade, se você está em casa, se você já tem uma confeitaria, se de repente você até já tem um forno, mas quer trocar. Hoje eu tô sem touca porque a gente tá limpando a cozinha, hoje é uma segunda-feira, não tem alimento aqui, a loja não abre, tá bom? Tá de boa, por isso eu só tô de touca, por isso eu tô com os cabelos ao vento aqui, com a minha faixinha, porque meu cabelo é grandinho, beleza? Lembrando que esse vídeo é um apoio do Clube dos Confeiteiros, que é o meu produto digital. Lá você vai ter, se eu não me engano, já tem mais de 30 aulas sobre gestão de confeitaria, gestão, financeiro, marketing, tudo que você precisa saber para abrir uma confeitaria ou para melhorar, para vender mais, para gerir melhor sua própria confeitaria hoje. No plano mensal, você vai ter acesso somente às aulas e a gente tem um plano anual, e no plano anual você tem acesso às aulas e ao grupo do clube no WhatsApp. Nesse grupo a gente tem mais de 90 confeitarias e a gente tem um contador e uma nutricionista também para poder tirar dúvidas mais gerais. Fechou? Fiquem com o vídeo. Tô com o meu caderninho aqui para não esquecer nada, porque esse vídeo é importante, dar as informações bem certinhas, então vamos começar. Primeiro, a gente tem, digamos, 3 tipos de forno, que são os fornos caseiros. A gente tem o que eu chamo, não vou falar que eu que inventei, mas eu que quis classificar assim. A gente tem os fornos caseiros, os fornos profissionais, e aí esse eu enquadro ainda em forno profissional. E a gente tem os fornos industriais. Os fornos industriais são fornos, eu não sei a pronúncia correta do plural da palavra forno, mas eles são muito maiores. Tem alguns que você coloca esses carrinhos aqui, ó, e o carrinho fica assim, ó, dentro do forno, que é pra assar tudo por igual. Umas coisas enormes, assim, gigantescas. Eu não vou falar dos fornos industriais, só dos profissionais e dos caseiros, porque pra mim é o que mais faz sentido pra quem tá vendo esse vídeo. Então, começando pelos caseiros, a gente vai ter 2 modelinhos de forno, e aí todos os fornos caseiros têm uma especificidade muito importante, que é o termostato não funciona bem. Então a gente vai ter o forno caseiro, que é aquele forno e fogão padrão que toda casa tem, e a gente também tem os fornos elétricos, aqueles pequenininhos, forno de bancada. Eu vou deixar uma foto aqui. Esse forno vai custar em torno de 300, 400, 500 reais. Claro, sempre vai ter mais caro que isso, mas numa média aí de uns 400 reais. Se você assistir o nosso vídeo com as cenouradas, você vai ver que ela tem esse forno de decoração, porque ela fala que quando ela começou em casa, ela comprou um daquele, porque ela usava um forno fogão, que é o padrão, e aí depois ela comprou um desse. Esse tipo de forno, o profissional, já vou abrir para mostrar, o profissional, ele tem uma ventoinha aqui dentro, tem uma turbina, por isso que ele chama forno turbo, mas depois eu vou falar sobre ele. Ele acaba distribuindo calor de um jeito um pouco mais uniforme. E os fornos que são caseiros, eles têm uma resistência embaixo e às vezes uma resistência embaixo e uma resistência em cima. Então, o alimento ele nunca é assado de uma forma muito uniforme. Talvez, cozinhando em casa, se você vai fazer um escondidinho, se você vai fazer uma torta dentro de casa mesmo, para consumo caseiro, você não vai perceber diferença de um lado para outro. Mas se você for assar 40 cookies, 4 bandejas com 10 cookies, todos os dias, você vai ver que provavelmente no seu forno de casa, eles não vão sair certinhos. E nesses fornos que custam 400 reais, nem vai caber tudo isso, né? Foi só para exemplificar. E aí, como é que a gente corrige o problema do termostato se você não consegue comprar um forno um pouco mais caro do que esse? Existem termômetros de forno que eles ficam dentro do forno e aí por fora, né, pelo vidro, você consegue ver quanto é que o termômetro interno tá marcando. Eu vou deixar aqui também a carinha dele e quanto ele custa. Eu não tenho um aqui, porque quando você liga, esse tipo de forno já te dá a temperatura aqui certinha e ele marca a temperatura corretamente e tal. Mas se você tá em casa, não tem grana para gastar, não quer gastar nada, quer usar o seu forno caseiro, ou quer gastar pouco, até uns 400 reais para comprar o forninho de bancada pequenininho, compre também um termostato, um termômetro de forno. Fechou? Acho que para quem tá em casa, essa é a dica mais importante que eu poderia dar. Depois dos fornos caseiros, a gente tem 2 tipos de forno, que são os fornos de lastro e os fornos turbo, que é tipo esse aqui que eu acabei de falar da turbina. E a gente também tem o que a galera chama de forno combinado. A gente vai falar somente sobre os fornos turbo, mas eu vou explicar rapidinho o que é o de lastro e o que é o combinado. O forno de lastro ele é um forno mais específico para assar
panelas para assar pão rústico mesmo, pão de fermentação natural. Ele tem uma pedra na parte de baixo, ele é um forno normalmente mais largo, ele às vezes tem um andar só, às vezes tem 3 andares. Aí você abre ele para cima assim, a janelinha do vidro dele é para cima, e embaixo ele tem uma pedra, e aí só esquenta essa pedra. E aí é muito bom para assar. A galera põe panela com pão dentro ou só pão de fermentação natural. Por isso que eu não vou falar dele, ele não é muito usado na confeitaria. A não ser que você tenha uma padaria, e aí você vai ter os dois tipos. E a gente tem também o forno combinado, que é um forno igual esse, ele também tem uma turbina, mas a diferença é que ele tem um painel aqui inteligente que você consegue programar. E aí vamos supor que ele tenha 6 níveis de bandeja. Em cada nível de bandeja, você consegue colocar um tipo de preparo diferente. Então, em um nível você vai colocar uma carne assada, no outro você vai colocar uma batata frita, no outro você vai colocar para fazer, sei lá, um arroz caldoso, uma travessa de arroz com queijo. Ele se lava sozinho, tem várias funções. É utilizado principalmente em restaurante mesmo, que tem essa necessidade. Restaurante por quilo, sabe? Que tem uma penca de variedade de comidas diferentes, de preparos diferentes. E restaurantes às vezes um pouco mais requentados, restaurante Masterchef, enfim. O forno combinado, ele custa um carro, tipo 60 pau, 100, 80, 50, é bem salgadinho. E a gente não vai falar desses dois. Forno de lastro e forno combinado eu falei só pra vocês saberem. E aí, além dos domésticos, que são os que importam pra gente, a gente tem o forno mini turbo e os fornos turbo, que são esse aqui. O que eu chamo de mini turbo é o forno que acho que todos vocês conhecem, que é aquele forno quadradinho da Progás, que a assadeira é essa aqui, ó. Ela tem 35 por 35, e aí a gente tem modelos Progás PRP04, Venâncio Smart e o Mini Conv da Prática. Qual que é a diferença desses três? A diferença entre esses modelos é o mesmo forno, mas a diferença é construção e preço. O da Venâncio e o da Progás, eles vão custar mais ou menos uns 1.700, 1.600. Você deve conseguir achar por 1.500 reais. E aí, comparando com um Mini Conv dessa marca aqui, que é a Prática, para quem não conhece, Progás é uma marca um pouco mais de entrada, a Venâncio também, e a Prática é uma marca já mais parruda. Então, se você pegar os dois e comprar os dois, um PRP da Progás e o Mini Conv da Prática, um vai custar 1.700 e o outro vai custar 5, 4.800, por aí. Comparando a porta deles, por exemplo, esse forno tem um vidro duplo, então ele tem um vidro aqui externo e um vidro interno também. Eu não sei se dá para perceber pelo vídeo, mas a porta é bastante grossa, porque tem espaço entre esses dois vidros. No Progás, você vai ver que você abre a porta e vai ter um vidro só. Não tem interno, externo, é só um vidro, então a porta ela é bem mais fina, ou seja, transfere muito mais calor do forno para fora. O forno da Progás, ele vai perder mais calor do que o forno da Prática, justamente por isso. O da Prática vai ter o painel digital. O da Progás vai ter o painel, ele tem um com painel digital, mas ele também tem um com o termostato que gira. Eu esqueci o nome desse botãozinho assim, mas é o termostato que gira. E aí, esse que tem o termostato que gira, ele também não vai ser tão preciso assim. Se você for comprar um PRP, eu te aconselho a comprar o que tenha o termostato digital. Pode ser o PRP, pode ser o Venâncio, e também existem outras marcas, tá? Não tem só Progás e Venâncio. Tem marcas que esse forno custa uns R$1.500 nessa média. Se você for comprar esse forno, você vai precisar de alguma coisa para apoiar o forno. E aí a gente tem o suporte, que custa em média uns R$400, eu vou deixar a foto aqui também, que é para você colocar as assadeiras. O suporte que eu tô falando não é um carrinho. O carrinho chama carrinho porque você movimenta ele 360 graus aqui e tal. O carrinho para essa assadeira de 35 por 35, que é dos fornos pequenininhos, ele também existe. Só que o mais comum é você ver um forno pequenininho em cima de uma base, de um suporte, que é uma mesinha, e essa mesinha vai ter os espaços certos para você colocar a assadeira. E aí, 1.700 do forno, mais uns R$400 desse suporte de apoio, vai dar 2.100. Aí você vai achar o conjunto, né, na faixa desses 2.200, 2.100, 2.000, aí às vezes você pega uma promo, enfim. Você pode também comprar usado, se for teu caso. E aí eu queria deixar duas indicações, o link vai estar na descrição. Uma delas é a Maquimbal, é uma loja muito confiável, eu já comprei várias coisas lá. Tem na Vila Prudente, em Guarulhos, eles têm 2 lojas mesmo, você pode ir, ver e tal. E tem a Estação das Cozinhas. A Maquimbal só vende produtos novos, na caixa, certinho. A Estação das Cozinhas fica no Ipiranga, é um galpãozão também, e eles vendem novos e usados. E aí o legal, quando eu vou comprar um equipamento usado, esse equipamento é usado, e esse também. Esse aqui de baixo, depois eu vou explicar o que é,
ele é da estação das cozinhas. Quando você vai comprar um equipamento usado, comprar na OLX às vezes é um pouco arriscado, porque você não sabe quem é e tal. Comprar numa loja de usados mesmo, que tem a loja física lá e tal, é mais confiável, porque se der um BO, você sabe com quem falar, e via de regra, eles fazem a manutenção do equipamento, uma manutenção preventiva antes de vender. Então eles compram de alguém, reformam se precisar, ou só fazem a manutenção para ver se tá tudo certo, e aí eles colocam para vender. Tanto é que às vezes você chega lá, e aí tem uns equipamentos com um adesivinho aqui, que significa que ainda não passou pela assistência para ver se tá tudo certo. Ele tá com preço, tal, tudo, mas ainda vai passar pela assistência. Alguns são assim, né? Alguns ainda não passaram, mas eles ficam lá pra galera ver. Eu vou deixar os links aqui, e aí comprando você ajuda o canal, porque a gente ganha uma comissão em cima da venda, obviamente, porque a gente tem que se manter também. Bom, dito isso, cara, passei do forno mini turbo, a gente vem pro forno turbo. Qual que é a diferença de um forno mini turbo, que é o menorzinho, para um forno turbo desse? O tamanho, basicamente. Se você pegar esse aqui, como eu falei, esse forno chama HPE 80, da Prática também. Aí a gente tem o Mini Conv. Vou deixar de novo a imagem do Mini Conv do HP 80. Basicamente um é a evolução do outro. Esse aqui é um Mini Conv maior, só isso. Esses fornos, eu sempre pronuncio os dois, é impressionante. Esses fornos que são turbo, eles podem também, se você precisar, mas na confeitaria é muito raro precisar, com essa funçãozinha de vapor. Aqui eu ligo e desligo, e aqui, depois que ele tá ligado, eu posso apertar esse botão, se o meu forno tiver essa função, e ele vai jogar um pouco de vapor dentro do forno. Isso é muito usado em panificação, porque no pão, quando você joga vapor dentro do forno, você faz aquela casquinha bem durinha do pão de fermentação natural, sabe? Então na confeitaria, via de regra, a gente não vai usar muito, a não ser que você goste ou você tenha algum produto muito específico que precise de vapor durante a cocção dentro do forno. Fora isso, pode comprar sem vapor. Com vapor vai ser mais caro, sem vapor vai ser mais barato, porque tem uma função a menos, então você acaba economizando aí. Os da Progás, que eu falei, PRP04, aquele da Venâncio, os mais baratinhos, eu acho que não tem, mas eu não tenho certeza, tá? Pode ser só uma falta de informação minha, mas eu nunca vi, pelo menos não me lembro de ter. Esse camarada aqui, vamos só relembrar, da Progás, os pequenininhos vão custar 1.700, o da Prática vai custar mais ou menos uns 5.000. Esse boneco aqui, da última vez que eu vi, ele tava na faixa de 13 para 14, 12, 13, 14 mil, dependendo do fornecedor. Eu comprei ele, deve fazer uns 2 anos, hoje pode ser que ele já esteja na faixa dos 13, 14, você não ache mais por 12, mas você ainda consegue achar usado. Isso aqui embaixo é uma fermentadora. Como a gente vende pão, o Cinnamon Roll é um pão, ele fermenta aqui e assa aqui. Então você não precisa se preocupar com isso, eu só quis trazer a informação do que é. A não ser que você venda pão, você vai precisar de uma fermentadora eventualmente, mas você pode comprar, demorei bastante para comprar uma fermentadora, tá? Só fazendo um disclaimer, a gente fermentava os rolls dentro do forno mesmo. Você liga ele tipo assim, na temperatura mínima, aí você desliga, vai medindo com o termômetro quanto tá e coloca ele quando chegar nos 35 graus, porque o fermento morre acima de 38 graus. Beleza? Só para fazer esse disclaimer. Fora esse forno turbo, esse é um forno de 4 esteiras, então ele cabe aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Os pequenininhos, a assadeira é essa, 35 por 35, que eu já falei. Os grandões, que é esse aqui, por padrão a assadeira é 40 por 60. Então aqui vão caber 4 assadeiras de 40 por 60. Aqui, só para vocês terem uma ideia de capacidade produtiva, a gente consegue colocar 20 Cinnamon Rolls do grandão. Tem 10 centímetros cada um. Ou seja, colocando em cookie, por exemplo, aqui vai caber uns 20 tranquilamente. Ou seja, você consegue assar 80 cookies, todos por igual, numa fornadinha de 15 minutos, 20, 10, depende de quanto tempo você assa seus cookies, depende do tamanho dos seus cookies também. Além desses aqui, a gente tem um outro forno. Eu não sei se tem da Prática, mas eu já vi da Gepanis, já vi da Venâncio, que é o forno turbo, normal, mesma coisa, mesmo tipo de construção, tem a turbina e tal. Só que ele tem 8 assadeiras, então em vez dele ser retangular assim, ele é maiorzão, ele vem até aqui. Eu vou deixar uma foto também. Eu não recomendaria comprar um forno desse, porque eu já vi, eu nunca tive, então eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas eu já vi algumas pessoas falando que, por exemplo, você tá assando aqui, só que como ele tem muitas assadeiras, ele não consegue distribuir o calor tão por igual. Aí no meio do assamento, você tem que abrir, pegar a bandeja, virar e aí fechar de novo. Não sei se isso acontece em todos os modelos de 8 assadeiras, que ele vai ser obrigatoriamente mais altão assim, mas pode ser que sim.
Eu não sei, eu vou deixar o nome do modelo, eu conheço o da Gepanis, que inclusive, Gepanis é a marca da nossa maceira, acho que dá pra ver, né? Depois, se vocês quiserem, deixa aí, eu faço um vídeo igual esse, só sobre batedeiras e maceiras, que eu acho que é a dúvida de muita gente, eu tinha essa dúvida quando eu tava em casa. Bom, basicamente, de forno, dos modelos que a gente vai ter mais convencionais, é isso. Aí você vai ter os combinados, os fornos de lastro, que eu falei lá e tal. Os mais comprados na confeitaria são o PRP, da Progás, depois dele o Miniconv, e depois do Miniconv esse aqui. Tem muita gente no clube, a maioria tem um dos três. Ale, cara, qual que eu compro? Depende muito do seu momento na confeitaria. Pô, você tá em casa, ou você vai investir num PRP da Progás, no máximo, ou você vai fazer nos fornos caseiros. Se você tiver condições de não fazer no caseiro, eu te aconselho a não fazer no caseiro. Por quê? Primeiro, você vai demorar mais tempo no caseiro para assar. Segundo, não vai ficar tão bom quanto poderia ficar. E terceiro, você não vai ter padrão. Então, cara, às vezes você vai fazer a mesma receita, o clima vai estar igual, vai estar tudo certo, só que ele vai ficar diferente do dia anterior e isso não é muito bom pro teu cliente. Se você tiver 1.700, 1.800 e tal, eu recomendaria você comprar um PRP da Progás ou um Venâncio. Como eu falei, ele não é o melhor forno do mercado. Ele não vai ficar com você 8 anos, 6 anos. Via de regra, talvez todos os fornos, eles têm uma borracha aqui, ó. Uma borracha que não sai, tipo de geladeira mesmo, que é pra manter a temperatura, né? Pra vedar e a temperatura não sair. Talvez a borracha do Progás não seja tão boa quanto é a da Prática. A da Prática é a marca nacional que eu mais gosto. Não tem jeito, eu gosto muito deles. E pra quem você falar de panificação, vão falar a mesma coisa. Então, ele não vai ser tão bom, mas é um investimento de 1.700 comparado a um investimento de 5.000 reais. Então, é diferente, é pra ser diferente. O custo justifica que seja diferente. Então, compra um Progás, mas sabendo o que você está comprando. Não é o melhor forno, mas talvez seja o melhor custo-benefício, porque ele é bem mais barato. Ale, não tenho condições de comprar. Cara, vai no forninho de mesa, de bancada, você vai ter uma capacidade produtiva pequena, mas pelo menos você vai ter um pouco mais de padrão, ele vai assar um pouquinho melhor do que aquele forno que é o forno fogão de casa, o caseirão máximo, assim. Não tem condições? Vai no caseirão máximo, tá tudo bem. Trabalhe com o que você tem hoje, dê o seu melhor hoje, vai juntando um dinheiro e depois compra um forno um pouquinho melhor. Aí os links estão na descrição, a Maquimbal, só para repetir, só produtos novos e a Estação das Cozinhas, novos e usados. Aí, pô, Ale, eu tenho uma grana maior para investir, mas a minha demanda não é muito alta. Você pode comprar um Miniconv. Você consegue achar usado um Miniconv? Eu acho que por R$3.500. Eu acho que dá. Talvez 3, mas 3 eu já acho mais complexo. Porque 3 era o que eu tinha pago, tipo, em 2022. Então acho que aumentou um pouquinho. Esse campeão aqui é pra quem, cara, não enfia um desse na sua casa, até porque, e aí, muita atenção. Tá vendo essa tomada aqui, ó? Essa tomada chama stack. Então você tem que chamar um eletricista. Isso, se você for comprar um Miniconv, também um PRP, é bom você fazer. Chama um eletricista para ver se o seu quadro de luz aguenta um forno desse. E esse aqui, pelo amor de Deus, não põe na tua casa. Se você tá na tua casa falando, nossa, acho que eu vou comprar um desse, esquece, não faça isso. A tomada é diferente, você vai ter que mexer na rede elétrica. Não põe em casa, principalmente se for apartamento, você vai ter que subir elevador, esquece. Se for apartamento ou casa, no máximo um Miniconv. Depois, pô, minha demanda aumentou, tô pensando em comprar mais um Miniconv. Entre ter 2 ou 3 Miniconv, eu teria um desse. Por experiência própria, eu já tive 2 Miniconv e um Progás ao mesmo tempo, ou seja, ficava 2 Miniconv aqui e o Progás em cima, assim. 2 embaixo e um apoiado nos outros menorzinhos. Cara, não era... Porque assim, aqui ele vai assar com mais padrão. Esse forno ele vai ser melhor do que um Miniconv. Vai ter mais padrão e vai assar mais rápido. Aí eu fiquei com 3 fornos. 3 fornos dava o preço desse ou até um pouco mais, vendendo usado e comprando usado. E eu, tipo, tinha que ficar fazendo malabarismos ali pra assar. Não era muito legal. Então, cara, minha capacidade aumentou. Aliás, minha capacidade não. Eu preciso aumentar minha capacidade porque minha demanda aumentou. Em vez de comprar mais um Miniconv, eu venderia o Miniconv e com o dinheiro que você ia comprar, mais o dinheiro que você vendeu o seu Miniconv atual, eu mandaria um desse aqui. Eu vou, ao máximo, tentar deixar mais mastigado. A gente vai deixar os modelos com os valores que a gente achou na internet ao longo do vídeo. Não vou deixar link na descrição dos modelos específicos, mas eu vou deixar, como eu falei, o da Maquimbal e da Estação das Cozinhas. Qualquer dúvida, eu sempre tento responder ao máximo os comentários. Todos os nossos links vão estar na descrição. O link do Clube dos Confeiteiros vai estar na descrição também. O link de todos os nossos apoiadores, a empresa de tráfego que a gente faz, a PDV Print, que é das nossas embalagens, o hub dos restaurantes, que é a nossa contabilidade também. Espero que vocês tenham gostado. Para quem é do clube, se tiver alguma dúvida muito específica, é só mandar lá no grupo que eu respondo no WhatsApp. E fui!